Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Vamos então dar uma olhada aí quais são os módulos que nós temos que trabalhar nesse bimestre. Aula passada nós iniciamos o nosso módulo 1, que é o trovadorismo, e hoje nós vamos então dar continuidade a esse nosso módulo. Próxima aula, não, já iniciamos então o módulo 2 com humanismo. Para a nossa aula de hoje, eu quero então que vocês coloquem página 119 da apostila de vocês, ok? Pois bem, aula passada nós trabalhamos alguns conceitos importantíssimos para esse primeiro movimento literário em língua portuguesa. E os conceitos foram esses: primeiro, do contexto histórico que nós temos, e o segundo, relacionado aí às obras e às características. Contexto histórico, nós temos que lembrar que nós estamos falando aí de uma época em que o sistema econômico e político era aí do feudalismo. Ou seja, você não tem aí uma centralização de poder, você tem vários reinos, você tem vários feudos, a figura do rei é praticamente uma figura meramente ilustrativa, porque cada senhor feudal manda na sua terra, e nessa terra o senhor feudal poderia então partilhar algumas doar, né, algumas partes da sua terra, e as pessoas que ali morassem deveriam ter essa relação de respeito, de realmente obediência a esse senhor feudal. Além disso, nós também estamos falando de uma época aí da Idade Média em que a igreja tinha uma forte influência em toda a sociedade. Nós não temos ainda aí a presença da ciência explicando os fenômenos, explicando o que acontece no mundo. Por isso também temos aí uma certa limitação da educação. A questão da leitura e da escrita não era algo do cotidiano da sociedade como um todo, ficava muito restrito ao clero e a alguns nobres, nem eram todos aí que tinham esse interesse em ler e escrever, porque isso não faria diferença. Estamos falando de uma época em que troca de classes sociais não era algo muito comum. Você nascia nobre, pronto, a sua família inteira, a sua linhagem inteira permaneceria nobre, e assim para cada estado, né, para cada classe aí, digamos assim, naquela época. Outra coisa também que é interessante chamar a atenção de vocês é que os textos literários, as obras literárias dessa época, estão totalmente ligadas com a música. Até porque, para facilitar essa divulgação dos textos, já que muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, então, a partir do momento que o trovador, que esse artista, coloca em formato de música, tem um acompanhamento instrumental, é muito mais fácil das pessoas acompanharem, das pessoas até cantarem junto logo a seguir. E por isso, os textos literários dessa época são chamados de cantigas. A reunião dessas cantigas era chamado de cancioneiro. Então, quando em alguma questão aparecer que aquele texto foi retirado de um cancioneiro geral, é porque é um livro que reuniu aí as cantigas daquela época, de uma determinada época. Pois bem, para a nossa aula de hoje, nós vamos então trabalhar os tipos de cantigas. E nós temos aí dois tipos básicos. Nós temos o tipo das cantigas líricas e o tipo das cantigas satíricas. Tipo lírico e o tipo satírico. Quando se fala de lírico, eu estou falando de sentimentos. Quando a gente fala satírico, estamos falando aí realmente de sátira, de uma crítica através de ironia, através de um certo humor. Nas cantigas líricas, nós temos também dois tipos dentro delas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Para as cantigas de amor, nós temos aqui essas características. Nós temos então essa questão da confissão amorosa do eu lírico, na figura do trovador, né, na figura do artista, que se declara a sua amada, que se declara a sua senhora. Então, esse trovador, esse eu lírico, esse narrador, vamos dizer assim, não é um texto narrativo, tá? Por isso, não é correto a gente dizer narrador. Mas a pessoa que fala no texto, ela então essa figura masculina que está falando para a sua amada, está falando aí
para a mulher amada. Além disso, esse relacionamento aí desses 2, existe a questão da suzerania e da vassalagem. Como assim? Suzerania é justamente, digamos, a posição do senhor feudal na época do feudalismo. Ele estava ali numa classe social, mais alta, tinha um prestígio muito maior, enquanto que as pessoas que estavam na sua terra, que lhe deviam obediência, eram os seus vassalos, eram os seus submissos. Então, nos textos das cantigas de amor, é muito comum você encontrar esse eu lírico como sendo alguém submisso à mulher amada. Muitas vezes ele até mostra, chamando a mulher amada de senhora, ou por muitas vezes falando que ela faz parte de uma classe social mais alta e ele é um mero trovador, ele é um mero camponês. Então nós vemos aí muito essa questão da ambientação palaciana, porque a mulher mora no palácio, a mulher faz parte aí da corte, faz parte da nobreza. Você tem essa questão do amor cortês, ou seja, desse amor mais educado, mais respeitoso. Você não vê aí um amor sensual, erótico, não, muito pelo contrário. É um amor sempre muito respeitoso, um amor sempre muito fiel e honrado em relação à mulher amada. E, como nós comentamos, essa questão da suzerania e da vassalagem vai trazer essa questão da idealização amorosa. É um amor que é idealizado, mas que não se concretiza. É um amor platônico, é um amor realmente não correspondido. Como exemplo, então, para esse tipo de cantiga, eu trouxe esse texto aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. A dona que eu ame tenho por senhor, a mostrar de Deus. Não estranhe essa leitura, porque de fato, como nós vimos na aula passada, o português daquela época é muito misturado com espanhol, com castelhano e com outras línguas. Então, quando nós não temos a tradução, fica um pouco complicado até a questão da pronúncia e da leitura, mas vocês vão ver que algumas palavras a gente vai conseguindo entender e vai conseguir fazer a interpretação. Vamos lá de novo, vou tentar de novo aqui. A dona que eu ame tenho por senhor. Muitas vezes ele diz senhor, mas é senhora, tá? Ele está falando que eu tenho por senhora, tá? A mostrar de me a mostrar de ma Deus. Então é como mostra-me Deus, mostra, Senhor, Deus, essa a minha senhora. Se vos em prazer for, senão dade-ma morte, ou seja, me mostre a minha senhora, se não, Deus, me mate. Me mostre a morte, eu prefiro a morte. Então, se eu não puder ter a minha mulher amada, ter a mulher amada, Deus, por favor, me mostre a morte. Aqui tenho eu por lume destes olhos meus, lume é luz, então aquela que eu tenho por luz dos meus olhos, aquela que ilumina a minha vida. E porque choram sempre, a mostrar-de-me a Deus, senão dá-de-me a morte. Então me mostre, Deus, senão dê-me a minha morte. Ai, Deus, que má fizeste mais cá me amar, mostrar de má o possa ela falar, senão dá-de-me a morte. Então, vejam aí que ele vem nesse sofrimento, pedindo, Deus, por favor, me mostre minha mulher amada, se não, eu prefiro a morte. E aí, você vê aí essa impossibilidade do amor de se realizar. Pois bem, além das cantigas de amor, nós temos também as cantigas de amigo. A principal diferença da cantiga de amigo para a cantiga de amor é porque aqui agora nós temos um eu lírico feminino. Nós temos então um texto de uma confissão amorosa feminina. É uma mulher quem se confessa, é uma mulher quem fala sobre o ser amado, é uma mulher quem fala aí sobre a expectativa da chegada da pessoa amada, no caso do ser do homem amado. Você já vê uma certa simplicidade na questão estilística, na questão do texto. Por quê? Esse texto ele vai sair do palácio que você tinha na cantiga de amor e ele agora vai entrar nessa vida popular, nessa vida campestre, nessa vida rural. A ambientação de fato é campestre, então é como se essa mulher, esse eu lírico feminino,
vivesse no campo, fosse uma camponesa e está lá fazendo essa confissão amorosa da saudade que ela tem, dos anseios que ela tem pelo retorno do homem amado e nessa ambientação mais próxima da natureza, mais campestre. Por isso a simplicidade também na escrita. Então, você já vê aí que o amor, ele se realiza, não é um amor impossível. Porém, naquele momento da confissão, ela está à espera ou do retorno, de repente, o ser amado é um cavaleiro, foi para alguma cruzada e ela está lá chorando, esperando, querendo saber se ele vai retornar, ou se de fato apenas confessando aí o seu amor. É interessante chamar a atenção de vocês que nós estamos falando de eu lírico feminino, nós não estamos falando de autoria feminina. Nessa época, da Idade Média, nós não temos aí, pelo menos para os nossos estudos, nos nossos materiais, nós não temos conhecimento de autoras femininas compondo aí essas músicas. Lembrem-se que os trovadores normalmente eram nobres, homens que faziam então essas composições. Então, mesmo sendo um homem, na hora do texto, ele se coloca aí como esse eu lírico feminino, fazendo então essa confissão amorosa. Também trouxe um exemplo desse tipo de texto para vocês. Temos aqui do Dom Diniz, vejam, né, a assinatura de um autor masculino, mas vocês vão ver que essa voz feminina é o que nós encontramos aí na cantiga de amigo. Ai flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Detalhe: quando no texto chama amigo, não entendam apenas relação de amizade. Era também uma palavra, uma forma aí de se dirigir ao ser amado, ao amante, ao namorado. Então, mesmo que lá no texto diga, estou com saudade do meu amigo, é aí o ser amado não é apenas uma simples relação de amizade, estamos falando de um casal, ok? Pois bem, ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, pronto, logo a seguir ela usa o amado. Ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amigo, aqueles que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é. Vejam aí que ela está confessando esse amor, está se lamentando aí por essas promessas não cumpridas. Vejam que ela conversa até com as flores. Então é muito comum a presença da natureza muitas vezes como sendo esse ouvinte, como sendo aí a pessoa que vai ouvir essa confissão amorosa do nosso eu lírico feminino. Vejam aí que também chama a atenção, né? Tinha como cenário a vida campesina, no campo, na aldeia, e normalmente exprime esse sofrimento da mulher separada do seu amado. Por mil e um motivos, né? Eles não estão juntos naquele momento, e ela vem então sofrendo na expectativa aí do retorno do ser amado. Além então das cantigas líricas, nós temos as cantigas satíricas. E aí nos tipos nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio, nós temos aí como característica o fato de não apresentar o nome de quem está sendo criticado. Lembrem-se aí que nas cantigas satíricas, nós temos a questão da crítica, dessa sátira mesmo, dessa ironia em relação a algumas pessoas ou a algumas situações. Então, na cantiga de escárnio, essa crítica ela é feita de forma indireta. Eu não digo o nome da pessoa que eu estou criticando. Eu solto algumas indiretas, algumas ironias, que para aquela época, né, para aquela comunidade, todos saberiam identificar de quem eu estou falando de fato, mesmo que o nome não venha explícito. Como exemplo, então, temos aqui essa cantiga de escárnio, e essa, ainda bem, veio a tradução logo ao lado. Sobre vós, Senhora, eu quero dizer verdade, e não já sobre o amor que tenho por vós. Senhora, bem maior é vossa estupidez do que a de quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Não vos vence hoje, senão a filha de um rei. Eu não vos amo,
nem me perderei de saudade por vós, quando não vos vir. Vejam aí que ele chama de feia, diz que ela é má, diz que ela é estúpida, mas ele chama apenas senhora. Em nenhum momento ele diz o nome dessa senhora. Muito provavelmente na época a pessoa que ouviu aí essa cantiga se doeu, sabia que era para ela, né? Mas nós não temos aí conhecimento de quem ele está falando mal, quem ele está criticando. É diferente da cantiga de maldizer. Essa daqui você já tem o nome da pessoa. Ela vai ser essa crítica, né, explícita. Ela apresenta o nome da pessoa, ela muitas vezes fala a situação, ela então é direta, é clara, é ofensiva. Muitos textos, lógico que não textos que aparecem em concursos ou vestibulares, mas pesquisando um pouco mais, nós encontramos textos com palavrões, com palavras mesmo de baixo calão. Elas são realmente mais ofensivas e agressivas, ok? Como exemplo aqui, trouxe uma que poderia, numa boa, né, que é essa cantiga aqui de maldizer. Martim Gil. Um homem viu, não estranhe esse homem sem H, tá? Lembre-se que naquela época o português é totalmente diferente nosso e muito misturado com outras línguas. Pois bem, Martim Gil, um homem viu, que se quer de vós querelar, que o mandaste atar cruamente a um esteio, dando-lhe açoites bem mil. Aquesto, Martim Gil, parece a todos muito feio. Então, se ele quisesse a tradução, digamos assim, né, apesar de ser português, mas a gente precisa traduzir esse texto. A tradução então desse texto, se a gente fosse tentar traduzir, né, para um português mais atual, é justamente ele falando desse Martim Gil, que é essa pessoa baixa, essa pessoa sem honestidade, desonesta, que se ele quisesse aí pedir alguma coisa, reclamar alguma coisa, você deveria era amarrá-lo e dar 1000 açoites. Você deveria era bater nessa pessoa e que a todos ele se parece muito feio. Então esse feio talvez nem seja apenas fisicamente, até porque ele diz que é um homem vil, então é alguém sem escrúpulos, sem caráter, alguém ruim. Então vejam aí que ele coloca o nome e sobrenome da pessoa e fala diretamente de uma maneira até meio agressiva, até defendendo aí que a questão do açoite, açoites bem mil nessa pessoa. Então vejam que é uma linguagem bem mais agressiva e bem mais direta na hora então de fazer essa crítica. Pois bem, meninos, de cantigas vocês têm que saber identificar, tá? É muito comum em algumas questões perguntarem para vocês sobre algumas características ou, de fato, para vocês classificarem as cantigas. Lembrem-se, se falar de sentimento, cantiga lírica, basta que você identifique se é um homem quem fala, esse é o lírico masculino, cantiga de amor. Se é uma mulher quem fala, é o lírico feminino, temos aí uma cantiga de amigo. E na satírica, se é uma crítica indireta, onde não aparece o nome da pessoa, você tem a cantiga de escárnio, e se é direta, se ela é explícita e essa crítica, você tem então a cantiga de maldizer, ok? Pois bem, como sugestão então de atividade, ficam aí as páginas 122 e 123, são as questões do praticando desse módulo. Assim como também ficamos então para a próxima aula com as resoluções, né, das questões do praticando. Façam as atividades, não se esqueçam, para que a gente possa, então, no momento mais à frente, fazer os nossos momentos de tirar dúvidas e poder comentar melhor com vocês, ok? Pois até mais, meninos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.